Agora chegou o momento mais importante, o momento do maná do céu, que vem alimentar a nossa alma. Amém. Glória a Gostaria Deus. de pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Aleluia. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Lá no Novo Testamento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. João Evangelista, capítulo 14, versículo 6. Aleluia. Está escrito assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos todo mundo repetir bem forte, vamos lá. Disse-lhe Jesus: Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou o caminho, e a verdade, A verdade e a vida. e a vida. Ninguém Ninguém vem ao Pai, vem ao Pai senão por mim. não por mim. Você crê nessa palavra? Glória a Deus. Você crê no que Jesus falou? Então dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus que se faz presente nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém Glória e a Deus. amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Irmãos, poderia ter falado essa palavra Pedro: eu sou o caminho. Poderia ter falado essa palavra o próprio João, que escreveu: eu sou o caminho. Poderia ter falado Felipe. Poderia ter falado Paulo. Poderia ter falado qualquer um dos apóstolos: eu sou o caminho. Mas se qualquer um dos apóstolos, e mesmo o pastor Gil, tivesse falado eu sou o caminho, essa palavra não teria poder. Verdade, Deus. Essa palavra, ela não teria autoridade. E essa palavra não teria peso nenhum, porque foi um homem que falou. Mas quem falou eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, foi o próprio Senhor Jesus. É, Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Se hoje tiver uma lei, Glória. uma lei no Brasil, em qualquer parte do mundo, que diga que a Bíblia tem que ser destruída, que a palavra de Deus tem que ser queimada, que não pode mais usar a palavra de Deus, que é proibido usar a palavra de Deus, mas nós tivermos esse versículo, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só esse versículo já salva a alma do ser humano. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Deus. Muitas pessoas hoje se converteram porque alguém falou desse versículo para ela. Assim, se você copiar dele, Às vezes a pessoa ela não falou sobre nada da Bíblia, nem pregou, mas falou para aquela pessoa: você sabia que Jesus é o caminho? Você sabia que Jesus é a verdade? Você sabia que Jesus é a vida? E você sabia que ninguém pode ir ao céu se não for através de Jesus? glória a Deus, eu creio. E então essa pessoa nunca escutou uma pregação, É, Deus. mas alguém falou esse versículo para ela. Aleluia. E essa pessoa se converteu. Aleluia. E essa pessoa, às vezes, até hoje, está no Evangelho, está na igreja, está seguindo a Jesus por causa desse versículo. Então, quando Jesus falou isso, eu sou o caminho, era porque ele disse: não existe dois caminhos. Ele falou: eu sou o caminho, eu não sou os caminhos, eu sou o caminho, porque só existe um caminho. Se alguém falar para você que existe outro caminho para a salvação, a não ser Jesus Cristo, essa pessoa está mentindo para você. Aleluia. É verdade, Deus. Porque Jesus disse: eu sou o
caminho. Porque Ele é o único caminho. E não existe outro. E não existe outra porta. E não existe outro lugar por onde nós devemos andar e procurar a salvação da nossa alma, o conforto da nossa alma, a alegria da nossa alma, a paz da nossa alma, a não ser através do caminho que é Jesus Cristo. Verdade, Deus. Aleluia. E ele começa dizendo: eu sou. Presta atenção. Eu sou. Quando Moisés estava lá na sarça ardente, e ele teve um encontro com Deus de Israel, ele falou assim: Senhor, o Senhor quer que eu liberte o povo de Israel, mas eles não vão acreditar em mim que o Senhor me mandou. O que eu devo dizer para o povo que o Senhor está me mandando lá para libertar o povo de Israel do Egito? Eita, Deus. Deus fala assim: fala para eles que eu sou o que sou que mandou você. Glória. Aleluia. O nome de Deus na Bíblia, eu sou, é o mesmo nome que Jesus falou: eu sou Aleluia. o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus é Deus. Glória a O Deus. mesmo eu sou do Antigo Testamento é o mesmo eu sou do Novo Testamento. O mesmo Deus do Israel é o mesmo Senhor Jesus Cristo que nós seguimos. O único caminho é que nós devemos seguir, porque eu sou está aqui. Deus, aleluia! Aleluia, meu Deus. O eu sou está presente. Eita. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que Jesus falou: eu sou, Eita. porque Ele quis dizer: eu também sou Deus. É, Deus. Eu sou o mesmo Deus que estava lá com o povo de Israel no Egito. Então Jesus testificando que Ele é Deus, quando Ele fala: eu sou. Tem pessoas que dizem que existem caminhos aonde a pessoa morre e a alma da pessoa anda atribulada. Pastor, será que a pessoa que morreu, a alma dela está atribulada? Aonde que está a alma dessa pessoa? Aleluia. Mas Jesus disse: aquele que é o caminho diz, a sua palavra diz, que depois da morte veio o juízo. Glória a Deus. É o juízo que vem depois da morte. Glória a E Jesus. que nós morremos uma só vez. E depois da morte veio o juízo. Então não existe dois caminhos e não existem duas vidas. Só existe uma vida. Nós morremos uma vez só e em seguida veio o juízo. Pastor, eu vou passar pelo juízo? Aleluia, meu Deus. Espero que você não passe, porque o juízo, o julgamento é só para quem não é salvo. Não tem julgamento para salvo. Porque a Bíblia diz que aquele que morre em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está no caminho verdadeiro, se ele morrer, ele vai para o paraíso. Em espírito, ele já vai estar no paraíso. E então, depois do julgamento das nações, quando Jesus vem julgar aqueles que não foram salvos, aqueles que estão no paraíso irão para a Nova Jerusalém, e aqueles que estão no Hades irão para um lugar muito pior, chamado Lago de Fogo e Enxofre. Se você não estiver no caminho que é Jesus, não tem como você ir para o paraíso. Se você não estiver no caminho que é em Jesus, não existe transformação na tua vida, não existe paz na tua vida, não existe alegria na tua vida, não existe nada que satisfaça você se você não estiver no caminho. É, Deus. Aleluia. Qual é o caminho
caminho por onde você tem andado? Caminho da devassidão? Caminho da mentira? Caminho da falsidade? Caminho da contenda? Caminho da divisão? Qual é o caminho que você tem andado? Aonde que você tem ido? Por quais os lugares aonde você tem passeado, aonde você tem andado? Esse lugar por onde você tem andado é o caminho que te leva para o céu? É o caminho que te leva para a salvação? É o caminho que só o Senhor Jesus pode proporcionar para você? Qual é o caminho que você está dando para a tua vida? Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Se você estiver numa igreja aonde Jesus não for o centro da igreja, aquela igreja não está te mostrando o caminho. Porque o centro da igreja não pode ser o pastor. O centro da igreja não pode ser a pastora. O centro da igreja não pode ser o grupo de louvor. O centro da igreja tem que ser Jesus Cristo. A igreja do Senhor, que é a igreja que ensina o caminho, Jesus Cristo é o centro da igreja. Aleluia, meu Deus. Irmãos, se vocês forem visitar um templo, uma igreja, e na porta tiver a foto do pastor e da pastora, Jesus não é o centro daquela igreja. Porque o centro da igreja não tem que ser pastor e nem pastora. Na placa da igreja não tem que estar a foto do pastor e da pastora. Na igreja tem que estar Jesus Cristo como centro de tudo que é feito ali dentro. Glória a Jesus. Eu creio. Por isso que a Bíblia diz que tudo na igreja deve ser feito em nome de Jesus. Tudo tem que ser feito em nome de Jesus Cristo. Porque Ele é o centro de tudo. Ele é o único caminho. Mas Jesus também diz, eu sou a verdade. Se Jesus diz que Ele é a verdade, é porque existe outro que é mentira. Quando Jesus fala, eu sou a verdade, é porque a verdade só está nele. A verdade só está na palavra. O Senhor diz, eu quero adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Eu quero verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Porque Jesus é a verdade. E Ele quer que aqueles que o sigam, aqueles que são seus servos, o adorem em espírito e em verdade. Adoramos a Deus em espírito quando em todos os lugares aonde nós estamos, seja na igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja qualquer lugar aonde a gente andar, ali nós glorificamos a Deus. Ali nós glorificamos o Pai. Ali nós glorificamos o Deus de Israel, porque nós sabemos que em qualquer momento nós podemos estar conversando com Deus, orando a Deus, glorificando o nome de Deus, porque Deus é Espírito. Aleluia, Jesus. Verdade. E porque Deus é Espírito, então Ele está em todos os lugares. Aleluia. Eu quero verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Em espírito é para você adorar a Deus não apenas na igreja, mas principalmente fora da igreja. De nada adianta cantar um louvor bonito aqui, de nada adianta fazer uma oração bonita, de nada adianta contar um testemunho bonito, de nada adianta pregar a palavra, se lá fora da igreja eu não vivo a verdade. Aleluia, Senhor. Se lá fora da igreja
espírito é adorar a Deus em todos os lugares aonde nós estamos. Irmãos, eu vou falar uma coisa forte aqui agora. Aleluia, Jesus. Tem pastor que fala assim para a ovelha: Deus ouviu as tuas orações. Daí a ovelha pensa assim: faz 6 meses que eu não oro. Faz 1 ano que eu não oro, nem de manhã e nem de noite. Como é que Deus vai escutar a minha oração se eu não oro? Se você, meu irmão, se você, minha irmã, você não é um homem de oração, não é uma mulher de oração, então você não é um adorador que adora a Deus em espírito. Porque o único jeito da gente se comunicar com Deus não é através do celular, não é através da mídia, não é através da internet, não é através do Facebook, não é através do Kawaii. A única maneira de se comunicar com Deus é através da oração. Aleluia, Jesus. É o único caminho direto com Deus, a oração. Irmãos, eu não levanto, eu não ponho o meu pé fora da cama se eu não orar. E quando eu vou deitar, eu não posso deitar sem orar. Porque Deus me deu o fôlego de vida quando eu levanto. E a noite que eu vou dormir pode ser a última noite. Deus. Eu não sei se eu vou acordar no outro dia. Então eu preciso dormir glorificando meu Deus. Eu preciso acordar glorificando meu Deus. Eu preciso andar glorificando meu Deus. Eu preciso trabalhar glorificando meu Deus. Oh, aleluia. Porque eu preciso amar a Deus em espírito. Aleluia, Jesus. Sabendo que em espírito Ele está em todos os lugares. E em todos os lugares eu posso conversar com Ele. Glória. Mas Jesus fala: eu sou a verdade. Quem vive essa verdade? Pastor, eu vivo essa verdade. Ah, é? Como é que você se relaciona com os teus vizinhos? Pastor, eu vivo a verdade. Como é que você se relaciona com os irmãos da igreja? Pastor, eu vivo a verdade. Como é que você se relaciona com teus pais? Pastor, eu vivo a verdade. Como é que você se relaciona com teus filhos, com as tuas filhas? Como é que você se relaciona com a tua família? Porque o Senhor Jesus fala na palavra dele que 6 coisas ele odeia, mas uma ele abomina, que é a contenda entre os irmãos. Uma casa que tem contenda, um trabalho que tem contenda, uma igreja que tem contenda. Não é Jesus que está ali, é o diabo que está se andando ali dentro. Verdade, aleluia. Esse é o primeiro sinal que você tem que ver numa igreja, Aleluia. numa família de cristão, numa casa de cristão, na igreja, no trabalho do cristão. Não tem contenda, não tem divisão, não tem briga. Porque Deus diz que abomina a contenda entre os irmãos. E Ele fala muito mais: aquele que semeia a contenda é muito mais forte. Deus abomina aquele que semeia a contenda, aquele que joga a fogueira, aquele que acende o fósforo, aquele que coloca o fogo. Aleluia. Eu abomino aquele que semeia a contenda. Irmãos, cristão não participa de contenda, cristão não participa de briga, cristão não participa de confusão. Se está acontecendo isso dentro da tua casa, se está acontecendo isso no teu trabalho, se está acontecendo isso aonde você anda, com as pessoas com quem se você relaciona, Aleluia. se tem contenda, não é Jesus que está ali. Se tem mentira no altar, não é Jesus que está ali.
Porque Jesus não é mentira, Jesus é verdade. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Se existe mentira na vida do obreiro, se existe mentira na vida do pastor, se existe mentira na vida da pastora, se existe mentira na vida dos irmãos, então Jesus não está na vida dessa pessoa. Pastor, mas eu tenho problema, eu tenho dificuldade, eu tenho aflição. Todos nós temos. Mas o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E você vai vencer, meu irmão. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, não importa se é doença, se é enfermidade, se é problema financeiro, não importa. No mundo tereis aflições, mas você vai vencer, porque você está do lado daquele que é o caminho, você está do lado daquele que é a verdade, que é Jesus Cristo. E se você tem Jesus Cristo, então você tem tudo. Aleluia, Jesus. Ao contrário de que se você não tem Jesus Cristo, você não tem nada. De nada adianta ter dinheiro no banco se não tem Jesus. Verdade, aleluia. De nada adianta ter um monte de casa alugada se você não tem Jesus. De nada adianta andar de carro novo se você não tem Jesus. Aleluia, glória a Deus. É Deus. Aleluia. Fala mesmo, Jesus, aleluia. De nada adianta ter riqueza se você não tem Jesus. Oh, glória. E de nada adianta ter um monte de coisa, um monte de riqueza se você for uma contenda. Se na tua vida quem se anda é o diabo e não é Jesus. Irmãos, se um dia aqui na igreja o pastor de vocês viver na mentira e o pastor de vocês criar contenda, fuxico, fofoca dentro da igreja, saiam da igreja, porque vocês não podem ficar do lado de pastor mentiroso. Verdade. Vocês não podem ficar do lado de pastor contencioso, de pastor que forma confusão. Para começar, não pode nem ser levantado um obreiro desse, que forma contenda e confusão em todos os lugares por onde você anda. Você sabia que para você ser um policial, você passar no concurso da polícia, antes, se você conseguir passar na prova, vai alguém lá na tua casa para conversar com os vizinhos, para ver como que você é diante dos vizinhos. A polícia militar faz isso. Esse aqui passou no concurso, esse aqui vai ser um policial, esse aqui vai trabalhar na polícia. Primeiro nós vamos ver lá na vizinhança dele, lá na casa dele, com os vizinhos dele, quem ele é, para depois ele trabalhar na polícia. Imaginou se fosse assim com o cristão? É Deus. Verdade. Antes de levantar um diácono, antes de levantar um evangelista, antes de levantar um presbítero, antes de levantar um pastor, deixa eu saber como é que ele é com os vizinhos dele. Deixa eu saber como é que ele é com a esposa dele. Deixa eu saber como é que ela é com o esposo dela. Deixa eu saber que tipo de mãe que ele é, que tipo de pai que ele é. Deixa eu ver se ele paga as contas dele. Deixa eu ver o histórico dele, para ver se ele pode ser o representante de Cristo na igreja. Porque Jesus é a verdade. E não tem como ser representante de Cristo se nós não formos e vivermos na verdade. Aleluia. Porque o pai da mentira é Satanás. João 8,44. Porque o pai da mentira é Satanás. Ele é o pai da mentira. E todo aquele que mente e vive na mentira anda de mãos dadas com o diabo. Verdade, meu Deus, aleluia. Porque Jesus é a verdade. Jesus não é mentira. E a verdade Glória a Deus. é você andar na prática da palavra de Deus. É Deus.
Pastor, eu vivo na verdade. Você pratica a palavra? Você consulta a palavra antes de fazer alguma coisa? Ou você vai pelo impulso? Ou você fala pelo impulso? Ou você pensa pelo impulso? Você consulta a palavra antes? Porque Jesus é a palavra. Isso aqui não é um livro preto com letra. Isso aqui é Jesus. João capítulo 14. João fala assim: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus é o verbo. Essa palavra é viva. Não é igual a um livro que você lê e aquilo não transforma a tua vida. Quando você lê isso aqui transforma a tua vida. Quando você lê isso aqui muda a tua mentalidade. Quando você lê isso aqui muda o teu comportamento. Quando você lê isso aqui muda as tuas atitudes. Quando você lê isso aqui muda a tua maneira de se comportar, de falar, de tratar as pessoas. Porque viver a verdade é praticar a verdade. Aleluia. E a verdade é Jesus. Por isso que ele fala: eu sou a verdade. Porque eu sou a palavra. Eu sou a palavra. E a palavra é a verdade. Por isso que quando um pastor vai aconselhar, um obreiro vai aconselhar, um irmão vai aconselhar, primeiro ele abre a palavra. Está aqui, irmão. Você pediu um conselho? Você pediu um caminho? A palavra de Deus diz assim. É a palavra que tem que mostrar a direção. É a palavra. Depois que você mostrou a direção pela palavra, aí o Espírito Santo vai colocar palavras na tua boca para você falar com o irmão e falar com a irmã. Mas primeiro é a palavra. Não vem falar de Jesus para mim, não vem falar de Deus para mim, não vem falar de coisas espirituais para mim, se não tem a palavra. Aleluia. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e a verdade é a palavra. Aleluia. Não existe verdade fora da palavra. Glória a Deus, é verdade. Vamos parar com esse negócio de ficar confiando em conselho sem palavra. Porque primeiramente, eu vou falar da palavra e o Espírito Santo vai complementar. Hoje nós começamos a pregação com a palavra. Aleluia. Porque não tem como pregar sem a palavra. Não tem como falar de Jesus sem a palavra. Não tem como ter Deus na nossa vida sem a palavra. Não tem como ter o caminho sem a palavra. Não tem como viver a verdade sem a palavra. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. Se você vive no caminho que é Jesus, se você vive na verdade que é Jesus, isso tem uma recompensa. Porque Jesus fala: eu sou a vida. A recompensa para você é a vida eterna. Aleluia, Jesus. Isso aqui vai passar, gente. É Deus. Aleluia. Essa tristeza que tem aqui vai passar. Essa doença que tem aqui vai passar. Essa enfermidade vai passar. Essa amargura vai passar. Essa tristeza vai passar. Esses problemas vão passar. Mas lá, aonde o Senhor está nos esperando, aonde Ele tem moradas prontas para nós, lá nós vamos viver a verdadeira vida. Oh, Deus maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz: não ajuntais tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem estragam tudo, aonde os ladrões roubam. Ajuntais tesouro no céu,
Porque se você ajuntar tesouro no céu, você vai ter direito à vida. Vida eterna. Você nunca vai morrer. A tua alma vai viver eternamente ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, não venda a tua salvação barata para o diabo. Não venda. A tua salvação tem muito valor. A tua alma tem muito valor. Tem gente que vende a alma por um maço de cigarro. Tem gente que vende a alma por um corote de